Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse assunto sobre fraude nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas, isso não vai acabar tão cedo. A gente vai ter o segundo turno, vai acabar o segundo turno, vai acabar o ano. A gente vai falar sobre fraude nas eleições o tempo todo, fraude das urnas eletrônicas, especialmente porque o Bolsonaro já vem fazendo isso, olha, alguns anos, vamos colocar assim, né? É uma meta. Ele fala a respeito da sua própria eleição. Ele fala que ele poderia ter tido mais votos do que ele teve, que ele poderia ser eleito no primeiro turno. Até um determinado momento que falaram para ele, cara, se você ficar colocando dúvidas sobre a sua eleição, você coloca dúvidas sobre a legitimidade do seu cargo, porque você foi eleito com essa eleição, com as urnas eletrônicas. Você coloca dúvidas sobre a legitimidade do seu cargo. Aí ele parou um pouco de falar sobre as eleições de 2018 e anteriores, mas, segundo ele, agora, nesse ano, com certeza vai ter. E a repórter, a Carolina Brígido, ela é repórter do UOL, ela fez uma reportagem entrando nessa tal sala secreta. O Bolsonaro fala que tem uma sala secreta onde as pessoas ficam reunidas ali para fazer a apuração dos votos. Ninguém pode entrar, é algo inviolável e ninguém sabe o que acontece ali. É uma sala secreta, ninguém sabe onde é essa sala, todo mundo fica lá e é nessa sala que podem ocorrer as fraudes. E ela trouxe uma reportagem que eu considero muito bacana. Eu vou deixar o link para você da reportagem para você ver, tem um vídeo. Ela gravou, ela filmou, ela mostrou lá dentro como é que é. Ela explicou em detalhes e vale a pena você acompanhar esse vídeo. Eu vou trazer só um resumo de tudo o que aconteceu aqui. E vou falar um pouquinho também sobre essa narrativa da extrema-direita que ocorre no mundo inteiro, não é uma exclusividade aqui do Bolsonaro. A extrema-direita replica esse discurso de fraude em eleições no mundo inteiro. A gente vai falar sobre esses assuntos, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, não se esqueça desse like. Não se esqueça, eu estou aqui lembrando você, porque se eu não lembrar você esquece. Então não se esqueça, porque é muito importante para o nosso trabalho. O seu like é muito importante. A gente está aqui todos os dias trabalhando para você e o que a gente pede é isso, dê o like, se inscreva no canal. Nós chegamos a 333 mil inscritos, então gostaria que você fosse um novo inscrito, uma nova inscrita aqui do canal. Se inscreva no canal, dê essa força para o nosso trabalho. Uma reportagem que eu também considero muito bacana é a reportagem do Brasil de Fato. Eles trazem o que ocorre no mundo inteiro com relação às alegações da extrema-direita em relação a especificamente fraude nas eleições. Eu vou deixar também a reportagem aqui para você e eu vou trazer só um resumo, tá, de todos os países em que há essa alegação de fraude nas eleições. Primeiro é no Peru, em 2021. A candidata da extrema-direita, a Keiko Fujimori, ela é filha, né, do ditador Alberto Fujimori, ele que esteve no Peru à frente da presidência de 90 a 2000, ela alega que logo no primeiro turno ela já fala que tinha tido irregularidades, estranhezas no processo de votação. E aí, no segundo turno, quando houve uma diferença aí de cerca de 70 mil votos a favor do candidato da esquerda, ela já começou a querer fazer um auê danado, um furdunço, como se diz. Nem tinha terminado, estava faltando 0,02% da apuração, e aí ela pediu ao Jurado Nacional Eleitoral a revisão de 1.200 atas de votação e também a anulação de cerca de 802 mesas eleitorais, isso é quase 500 mil de votos que ela queria jogar no lixo. Depois, obviamente, evidentemente, nada foi, né, comprovado, era tudo uma enorme mentira, e ela passa então a dizer que a vitória do seu rival, né, político, do seu adversário, foi uma vitória ilegítima e fala então de fraudes em eleições. Ela fala da fraude lá no Peru. Isso em 2021. Também na Alemanha, em 2021, houve uma narrativa muito semelhante. No caso, eles falaram sobre um estado específico, o estado da Alta Saxônia. Então eles disseram que lá tudo foi fraudado. É o partido AfD, é o partido que foi derrotado
pelo CDU, que é o partido da chanceler Angela Merkel, o partido que foi derrotado. Inclusive, uma membro desse partido é a Beatriz von Storch. Ela esteve aqui no Brasil, ela tem parentes que foram nazistas, ela é neonazista, e ela esteve aqui no Brasil sendo recebida pelo Bolsonaro, naquela recepção que eles fizeram para ela, é claro, né? Se a gente está falando de nazismo, a gente está falando de extrema-direita, e é óbvio, né? O partido dela é um partido de extrema-direita na Alemanha, o AfD, e eles falam a respeito de fraude nas eleições também, isso em 2021. Em Israel, em 2021, não foi propriamente nas eleições, mas a alegação foi na coalizão que derrotou o ex-premier, o Benjamin Netanyahu. Olha o que ele diz, a frase que ele usa para falar sobre as eleições da coalizão. Estamos testemunhando a maior fraude eleitoral da história do país e, na minha opinião, na história de qualquer democracia. Então fala sobre fraude eleitoral também e traz mais essa informação. Nos Estados Unidos a gente não precisa nem dizer, né? Nós acompanhamos isso, fizemos cobertura aqui no canal, aquela situação da invasão do Capitólio, dizendo que houve fraude nas eleições, dizendo que teve esse problema até hoje, né? Nós temos trumpistas que falam sobre isso e falam mentindo bastante, né? Sobre fraude nas eleições, porque absolutamente nada do que foi alegado foi confirmado, então não tem prova nenhuma. Todas essas alegações de fraudes em eleições feitas pela extrema-direita, elas nunca têm comprovação. Na Bolívia, a coisa foi bem mais complicada. Isso na Bolívia aconteceu em 2019. O Evo Morales, ele foi eleito com uma margem pequena de votos à frente. E aí o candidato da extrema-direita, ele foi para cima. Nós tivemos inclusive aquela presidente golpista da extrema-direita, que até o Bolsonaro, tempos atrás, estava reclamando sobre o que aconteceu com ela, mas ali nós tivemos situações muito complicadas. A gente teve, por exemplo, o linchamento público de uma prefeita, a Patrícia Arce. Isso aconteceu na província de Vinto. Nós tivemos lá, a província de Vinto fica em Cochabamba. Nós tivemos também os massacres, né, de Sencata e Sacaba. Nós falamos a respeito desse assunto aqui, explicando o que aconteceu, né? Nós tivemos aí apoiadores do Morales que foram perseguidos na província de Santa Cruz. Foi um caos. O Evo Morales teve que sair do país, teve um golpe. Esse golpe durou cerca de 1 ano. E tudo isso por quê? Porque a extrema-direita fala que houve fraude nas eleições. O nosso maior receio é que algo mais grave aconteça no país, como aconteceu, por exemplo, na Bolívia. Aqui no Brasil também não é novidade. Em 2014, na eleição da Dilma, nós tivemos a alegação de fraude nas eleições por intermédio do Aécio Neves, né? O Aécio Neves disse que no segundo turno houve uma fraude nas eleições que também não foi confirmada. Isso não teve nenhuma confirmação. A extrema-direita, inclusive na própria Venezuela, também alega, né, que desde 2013 eles falam que existem fraude nas eleições na Venezuela. Então você percebe que essa situação ela não está associada a urnas eletrônicas, ela está associada a defender fraude nas eleições, porque nesses países todos que eu estou falando não tem urnas eletrônicas. Então a urna eletrônica é mais um pretexto. Nos Estados Unidos mesmo eles falaram que a fraude foi com votos do correio, logicamente impresso, obviamente. Então não é uma questão de urnas eletrônicas, é uma questão de falar que vai ter fraude nas eleições. E é importante a gente entender que isso é uma prática, isso é uma regra. A extrema-direita no mundo todo fala sobre fraude nas eleições, não seria diferente aqui no Brasil. É por isso que essa reportagem da Carolina, a Carolina Brígido, que entra na sala secreta, nessa tal sala secreta, é importante, porque a primeira coisa que ela diz, entrei na sala secreta e de secreta não tem nada. A sala é um prédio anexo ao TSE. Então ela explica como que as coisas funcionam. Ela fala, olha, nós temos um supercomputador, esse supercomputador, para ter acesso a ele, só existe um motivo, se houver a necessidade de alguma manutenção. Nunca houve uma necessidade de uma manutenção no meio de uma eleição. Então esse supercomputador, na verdade ninguém tem acesso. Quem tem acesso são necessariamente 2 servidores, os 2 têm que ter acesso ao mesmo tempo, com o cartão, com a digital. São 2 portas para chegar até o supercomputador, porque ele funciona de uma maneira simples. Então, quando você vota lá na urna eletrônica, você tem um registro em um software
A urna eletrônica, ela não tem absolutamente nenhuma conexão com a internet, nem antes e nem depois. Ela tem esse software. Se acontecer algo que possa caracterizar uma invasão, imediatamente ela paralisa tudo, ela simplesmente deixa de funcionar. Então você não pode, mesmo que você queira fazer uma invasão manual, uma invasão física, você imediatamente vai paralisar a urna eletrônica, simplesmente pelo fato de você tirar o lacre, de você abrir, se você nem mexeu lá, você paralisa a urna eletrônica, ela deixa de funcionar. Então, tem esse software, imediatamente após, antes mesmo da retirada desse software, há a impressão do boletim de urna. Esse boletim de urna é colocado na porta de cada sessão eleitoral. Então, aonde você vota, se você chegar lá às 5 horas da tarde, você vai ver um papelzinho colocado lá, depois das 5, lógico, né, que é o término da eleição. Você vai ver um papelzinho colocado lá, esse papelzinho é um boletim de urna. Se você quiser olhar, você pode conferir o seu voto lá, o seu voto vai estar lá. Depois disso, depois de impresso, esses votos são levados até um cartório eleitoral mais próximo e dali eles vão para o Tribunal Superior Eleitoral. E é nessa sala que há a recepção desses votos e é dali que eles são computados. Essa sala não tem absolutamente nada de secreto, ali nós temos cerca de 20 funcionários e ao lado dessa sala tem uma outra sala também de vidro, onde há a presença de pessoas ligadas aos partidos, a entidades. Eles ficam nessa sala de vidro, né, observando todo o trabalho. Ninguém pode entrar com celular lá, não tem acesso à internet externa, nenhum funcionário, ninguém. Você não pode ter o resultado da votação antes das 17 horas. Todo o processo é extremamente transparente. Então é importante a gente colocar isso, porque muitas pessoas falam, mas o problema é a urna eletrônica antes da votação. Ela pode ser invadida? Não, a urna eletrônica em nenhum momento, nem antes, nem durante e nem depois da votação, a urna eletrônica ela não entra em rede, ela não tem acesso à internet, ela não tem entrada de internet nela. Então não tem como invadir a urna eletrônica. Mas e o software que entra na urna eletrônica? Ele também não tem acesso à internet. Então não tem como você entrar nesse software por intermédio de um hacker ou qualquer coisa assim. Não existe essa possibilidade, porque não tem acesso à internet. Então tudo aquilo que está sendo dito, todas essas informações que são passadas são mentira, são uma invenção da extrema-direita que faz essa invenção sobre alteração, sobre urnas eletrônicas aqui no Brasil, sobre urnas de voto normal fora do Brasil. Toda a extrema-direita do mundo alega fraude nas eleições. Isso já é uma prática, já é um objetivo para tumultuar, exclusivamente para isso. E em alguns casos, como a gente viu na Bolívia, nos Estados Unidos, podem ocorrer até mortes em função desse tipo de mentira e invenção. O que eu peço para você, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não existe a possibilidade, nem antes, nem durante, nem depois, das urnas serem fraudadas, das urnas serem hackeadas. Tudo é transparente, tudo é objetivo, tudo é levado às claras. Veja também essa reportagem, que eu vou deixar aqui no link, dessa repórter do UOL, que entrou até a tal sala secreta, que de secreta não tem nada. E continue nos acompanhando, porque amanhã tem, domingo, né, ou hoje, né, tem o debate e nós vamos estar firmes e fortes fazendo a cobertura. Grande abraço, bom domingo para você. E não se esqueça, né? Já estava esquecendo, o like é importante. Dê o seu like se você não deu like ainda, se inscreva no canal. A gente sempre pede, né, para as pessoas que chegam no final dos vídeos, para que nos ajudem. Nós temos lá o nosso Apoia-se. A gente recebeu mais 2 anjos ali nos ajudando com o Apoia-se nessa semana. Sejam bem-vindos. A gente vai divulgar o nome daquelas pessoas que dão essa força aqui pra gente. Tem gente que não gosta de divulgar os nomes, então a gente respeita. Mas você pode nos ajudar com o nosso Apoia-se. E com qualquer valor, se você puder e se você quiser, claro. Com qualquer valor você pode nos ajudar com o Pix. A gente precisa dessa ajuda, porque é dessa forma que a gente sustenta o nosso canal. A gente só existe por conta dos membros, por conta do Apoia-se, por conta também daqueles que nos ajudam com o Pix. Agora sim, bom domingo. Até a próxima.